O Senhor é meu pastor, nada me podes faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele restaura minhas forças. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Um domingo abençoado, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. Depois de um ano de celebrações da nossa vida à luz da vida de Jesus, de celebração do mistério pascal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos neste final de semana celebrar a festa de Cristo Rei. Coroar esse ano litúrgico de 2023 com a celebração desta festa, festa de Cristo Rei. Geralmente, quando falamos de rei, vem à nossa mente, à nossa memória, talvez influenciado pelos filmes, a imagem de um rei renascentista, com palácio, com roupas chiques, com servos ao seu dispor, com exércitos, com poderes, com guerras. Aí nós vamos ouvir Jesus, como disse a Pilatos, lá no Evangelho de João, dizendo também para mim, para você, para toda a humanidade: o meu reino não é deste mundo. Falar do reinado de Jesus, primeiramente devemos nos remeter lá ao profeta, ou melhor, a Davi, que era um pastor de ovelhas, chamado a ser um pastor do povo, ungido por Deus para ser o pastor do povo. Jesus é rei como Davi, só que levando à perfeição o reinado de Davi aqui no mundo. É um rei pastor. E a palavra que mais serve para podermos interpretar o reinado de Jesus não é poder, mas cuidado. Se quisermos acrescentar uma outra palavra, serviço. Cuidado e serviço. É um rei junto, é um rei pastor, é um rei que cuida de nós. É um Deus que vela sobre nós, como o pastor vela sobre o seu rebanho. Isso é muito importante. Porque às vezes construímos uma imagem de Cristo Rei que não corresponde ao Evangelho. Nas liturgias desse final de semana corremos esse perigo de repente entrarmos lá com um manto de rei, com trono, com coroa. Não, devagar. É melhor entrarmos com o cetro do pastor. Isso é importante. Jesus é rei, pastor. Rei que cuida de nós, que está junto. Aquela frase que dizemos sempre dentro da liturgia: Ele está no meio de nós. Nos ajuda a interpretar o sentido da festa de hoje. Como o pastor está junto do rebanho, Ele está junto de nós. É essa a mensagem da primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, capítulo 34, que diante da omissão dos pastores de Israel, que apacentaram a si mesmo, que não cuidaram do povo, mas que cuidaram somente dos seus próprios interesses. Então vemos a promessa do Senhor: eu mesmo vou apacentar o meu povo, vou fazer justiça entre uma ovelha e outra. Jesus, ele vem para realizar essa profecia, vem para realizar
Isso que o Salmo 22, que está sendo refletido, rezado, né, como salmo responsorial na liturgia desse final de semana. Jesus é o pastor que nos conduz, que cuida de nós, que nos conduz às águas refrescantes, que nos conduz aonde há vida e vida plena. A festa de Cristo Rei quer lembrar também o triunfo de Jesus sobre a morte. O triunfo de Jesus sobre a morte. Ele é o primeiro ressuscitado, lembra São Paulo nesse texto da carta de São Paulo aos Coríntios. Se por um homem, Adão, entrou no mundo o pecado, também por um homem, Jesus, entrou no mundo a salvação. Quem crê em Jesus precisa viver nesta consciência. A morte não tem domínio sobre nós. A morte não tem domínio sobre aqueles que creem em Jesus. Porque ele veio como primícias, como o primeiro ressuscitado, vencer a morte, vencer o pecado. O Santo Evangelho vem nos trazer a terceira parábola do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, a parábola do juízo. E aí vemos novamente a figura do pastor. Ele vai sentar-se no seu trono, vai reunir a humanidade toda ao seu redor, e como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele vai também fazer o juízo. Ele vai julgar entre uma ovelha e outra, conforme o profeta Ezequiel lembrou na primeira leitura. E agora é muito importante o critério de estarmos à direita do Senhor ou de sermos rejeitados por Ele. O critério é a caridade, o critério é o amor, é a hospitalidade, é a solidariedade, estas virtudes tão importantes que nos ajudam, que nos remetem ao mandamento novo de Jesus, ao mandamento do amor. Tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste em casa, estava nu e me vestiste, doente na prisão e me visitaste e me serviste. São as obras de misericórdia que expressam a nossa comunhão com o Senhor. E é muito importante nós nos lembrarmos disso. Muitas vezes temos temor com relação ao juízo de Deus. Por quê? Porque nem sempre nós valorizamos o que precisa ser valorizado. Somos religiosos, rezamos, temos nossas devoções, mas às vezes esquecemos o mais importante, que é o amor, que é a caridade. Nossos irmãos de tradição protestante costumam escrever nos muros a expressão só Cristo salva. E é verdade. Mas se quisermos escrever à luz do Evangelho de hoje, com mais perfeição, devemos escrever só a caridade salva. Só a caridade salva. Por quê? Porque a preocupação de Jesus não está somente em confessar com a boca que Ele é o Senhor, mas confessar com a vida. Alcançarão a salvação os que praticam a vontade de Deus, os que praticam a palavra do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que transforme o nosso coração, muitas vezes de pedra, num coração de carne, capaz de amar, capaz de acolher, capaz de perdoar, de viver a hospitalidade, de viver a solidariedade com os que sofrem, de viver a caridade. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão dos apóstolos, testemunhas da ressurreição, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.